O iPod apresenta. A gente falar sobre Senac, a gente está falando diretamente com o aprendizado. E é importante, depois de só 20 anos dando aula, né? Eu vejo o papel, e a gente vê isso pelas pesquisas, do papel do podcast no aprendizado. Né? Assim, o podcast ele já passou o consumo com informação, passou jornal, passou revista, já tem esse dado. O fato de as pessoas ficarem tanto tempo não necessariamente é com entretenimento, pode ser aprendendo. Como é que é construir marca, pensando em Senac, aqui nem necessariamente falando do podcast, como é que é construir uma marca de aprendizado, como é o Senac para o comerciário, né? Como é que é isso? Como é que os desafios do dia? A construção de marca do Senac, eu trabalho com educação há alguns anos e a gente tem um propósito muito claro, né? Educação transforma vidas, né? Então, a gente sabe que tem muitos outros setores, outras instituições que falam sobre transformação de vida, mas quando a gente fala de instituição de ensino, isso é claro, né? Então, assim, o Senac, assim como outras instituições, ele transforma vidas, né? E a gente hoje tem um caráter social que a grande maioria dos nossos cursos, eles são gratuitos, porque a gente precisa preparar a sociedade para o mercado de trabalho, né? Então, assim, o foco da gente estar ali proporcionando essa oportunidade, né, para os alunos, né, seja eles alunos que a gente vai de 14 anos até uma infinidade aí, não tem 50 mais de cursos, né, de faixa etária, a gente permeia por todas elas, e muitas vezes a gente tem tanto a construção de uma né, uma criança, né, um adolescente, ele que está entrando no mercado de trabalho, como a gente tem também profissionais que querem mudar, né, de nicho, ou querem realmente ter uma nova oportunidade. E aí a gente construir uma marca que traz essa transformação na vida das pessoas, traz um quentinho no coração, né? Vamos dizer assim. E ao mesmo tempo a gente tem que ali subsidiar o empresário, né? Porque a instituição faz parte de um sistema que é mantida pelo empresário, né, do comércio de bens, serviço e turismo, e a proposta é que a gente entregue um profissional capacitado para estar ali nos estabelecimentos, seja ele qual for, dentro do nosso nicho, né? E aí a gente trabalhar a reputação dessa marca, seja ela em qualquer ferramenta, aí no próprio podcast, que a gente tem hoje um trabalho, é diferenciado por isso, né? A gente consegue trazer histórias, né? Renata trouxe um pouco disso, e hoje as pessoas querem se ver, né, no nosso diálogo, nas nossas conversas, e aí a gente traz as histórias, né? Então a gente traz essa construção dessa marca muito na base do que a gente faz na vida das pessoas através de histórias. E o podcast o Conversa de Balcão, que é exatamente essa união, né, entre SESC, SENAC e FEComércio, né, mostra o quanto que os exemplos ou que as histórias que são contadas nas mais variadas pontas, né, como é que elas ensinam, né? Esse é o grande ponto que eu acho que o podcast ele tem essa força. E quando a gente vem para o mercado imobiliário, Renato, eu fico pensando assim, são muitas pessoas para comunicar. Né? A gente está falando ali de uma edificação, mas a gente está falando também de muitas pessoas, o corretor, o público final, o fornecedor. Como é que é isso? Como é que é esse desafio de também construir marca pensando nessa comunidade, que é um dos pilares, inclusive, do próprio podcast, né? Como é que é trabalhar essa comunidade? E o podcast ele veio muito para cumprir também esse papel, né? Porque hoje a gente fala muito com o público final. E o podcast, ele veio para poder falar com o mercado imobiliário, para trazer stakeholders, para a gente conversar um pouquinho, trazer corretores, falar da vivência, falar dessas experiências, né? De como eles, a visão hoje deles na tratativa aí do cliente. E a gente está vivendo um mundo com inteligência artificial, né, que está dominando, os corretores estão aí desesperados, né, entendendo que
trazendo esse tipo de comunicação até para eles se relacionarem com o cliente, porque hoje a demanda e a quantidade de pessoas que eles atendem é muito grande, o volume, e a IA está aí para escalar. Então, no momento onde você tem esse tipo de ferramenta, existe também um afastamento também desse acompanhamento, desse olhar humano, da necessidade de entender, da escuta, né? Então, isso traz um pouquinho para essa oportunidade do podcast, para a gente debater isso, né? Porque, apesar de todas as tecnologias, de tudo que a gente vive hoje dentro do mercado, existe uma necessidade também da gente continuar com esse olhar empático, né, com esse acompanhamento humano, porque é equilíbrio entre dados e emoção.